Graça e paz, Brasil, povo de Deus, sobre a face desta terra. Amados e queridos, eu quero trazer aqui, Deus me dá a graça de trazer aqui um tema muito importante, nos dias de hoje já difícil de se pregar. Amados, aqui no capítulo 4 de João, nas epístolas, irmãos, o título da palavra já diz aqui: os falsos profetas e os verdadeiros crentes. Eu quero que os irmãos frisem muito bem essa parte aqui, irmãos, né? Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Olha aí, amados. O apóstolo João, irmãos, era o apóstolo do amor. Um homem, irmãos, que refutou muitas heresias no meio da igreja, no seio da igreja. E ele, já tomado por Deus naquele tempo, numa visão de Deus, já escreveu esta epístola aqui, a igreja do futuro, né, irmãos? E o Senhor vai dizendo aqui: amados, não deis crédito a qualquer espírito, mas provai os espíritos se são de Deus. Amados, como nós vamos provar um espírito se ele procede de Deus ou não? Sabemos de uma coisa, que nos dias de hoje o povo ele tem se acostumado com o evangelho light, né, irmãos? De que tudo pode, né? Hoje a mulher ela pode entrar de batom, de brinco, esmalte, bijuteria, né, dentro das igrejas, e isso não é refutado, não é pregado a doutrina, né, irmãos, para o povo de Deus nos dias de hoje. Não, de maneira nenhuma. Por quê? Porque hoje o que importa no meio do povo, amados e queridos, ele se chama os bens material, né, irmãos? O pecado pode entrar, mas ele pode enraizar lá dentro, mas pregar a doutrina não pode. Então vejamos bem, amados e queridos, hoje nós estamos vendo, até nos dias de hoje, mulheres com cargos eclesiásticos, ou seja, estamos vendo nos dias de hoje pastoras, né? Estamos vendo nos dias de hoje mulheres que elas estão à frente do serviço na obra, sendo que a palavra de Deus não nos falou sobre esta finalidade. A Bíblia diz, amados e queridos, lá no capítulo 22 de Deuteronômio, versículo 5, né? O Senhor vem dizendo sobre esta parte das mulheres com cargo eclesiástico. Então vejamos bem, irmãos, que Deus ele vai falando contra esta heresia sobre a terra. O que é heresia, irmãos? Heresia, irmãos, é um conto, uma história que o povo pega para poder iludir a fé do ser humano, né? Hoje é chave ungida, é galão de água ungida, é rosa ungida, é vassouras ungida. Irmãos, este evangelho virou comércio. Mas ainda, irmãos, nesses dias de hoje, mesmo que o evangelho puro, ele esteja extinto, mas ainda existe homens de Deus e mulheres de Deus, irmãos, que possa refutar o pecado, né, irmãos? Tomado pelo Espírito de Deus, veja bem. Então o apóstolo vai dizendo aqui: nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Amados, todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne, ele é de Deus. O que é confessar Jesus Cristo vem em carne, irmãos?
é pregar a santidade, né, irmãos? É pregar a santidade. Porque quando nós pregamos a santidade de Deus, como ela é, né, irmãos? E nós sabemos que a palavra santidade, ela significa se apartar de toda obra imunda, daquilo que não agrada aos olhos de Deus. Né, irmãos? Mulher nos dias de hoje, ela pode ser lasciviana, ela pode colocar um vestido transparente, uma saia apertada, né, irmãos? Ela pode mostrar até mesmo o seu corpo, né, irmãos? Indecoroso, entrar no meio das igrejas e não ser pregado, né, irmãos? A doutrina contra a mulher lasciviana. A palavra de Deus nos vem falando nesta finalidade. Assim como é a mulher, o homem também, né, irmãos? Mas isto é confessar Jesus Cristo, é pregar a verdadeira doutrina. A doutrina tem que ser pregada na raiz do pecado, né, irmãos? Tem que ser pregada na raiz do pecado. Então o apóstolo vem dizendo aqui neste parágrafo, vamos aqui. Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem presentemente já está no mundo. Se sabia, amados e queridos, que tem anticristo no nosso meio, que ele na verdade não expõe a santidade de Deus, porque ele quer defender o ego dele, ele quer defender o interesse dele. Né, irmãos? O que vale para ele e para ela é a moeda monetária. O que vale não é salvação de alma. Então ele se torna um anticristo, porque todo aquele, amados e queridos, que não professa o verdadeiro evangelho, ele se torna um anticristo, apostatador da fé, ou seja, está desmembrado de Cristo, desmembrado da santidade de Deus. Então o apóstolo vai dizendo aqui, tomado por Deus: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Amados, maior é o que está em nós, porque se o Espírito de Deus estiver dentro de nós, estiver dentro da nossa alma, então, amados e queridos irmãos, o mundo todo não pode conter contra o Espírito Santo da verdade. Então era isso que o apóstolo João, naquele século, né, irmãos, ele refutava os falsos profetas que apareciam no meio do povo de Deus, pregando heresias, né, irmãos, como tem nos dias de hoje, né? Pessoas visando fins lucrativos. E a obra de Deus não é isto. A obra de Deus, irmão, ela é pura, ela é transparente, amados. É por isso que o profeta Elias, quando ele confrontou os profetas de Baal, ele como o único profeta verdadeiro, ele confrontava os profetas de Baal. E tem muitos que no nosso meio hoje são profetas de Baal. O que pregador é isso mesmo, você está ouvindo? É profeta de Baal. A palavra de Deus vem dizendo aqui: eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. É verdade? Se hoje eles falam veridicamente do mundo, é porque eles são do mundo. Eles estão no meio do povo de Deus, mas o mundo está dentro dele. O mundo ainda não saiu de dentro dele. Porque, amados, quem coagita com as obras da carne, amados irmãos, ele ainda permanece no mundo, né, irmãos? Ele ainda permanece visando fins lucrativos, né? É o que vou vestir, é o que vou comer, ou aonde vou dormir, né? Que carro eu vou ter. Então, essa é a finalidade do profeta, irmãos, que está dentro da igreja pregando algo que não é de Deus. Então, nós vejamos bem o que é que o apóstolo vai dizendo aqui. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos.
aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, amados, quando a doutrina, é aplicada no seio da igreja, que muitas vezes a pessoa ouve o atalaia que está pregando ali, né, irmãos, tomado por Deus, se a alma ouve, é porque ela é de Deus. Mas se a alma veridicamente ela não ouve, ela é obstinada, rebelde, então, irmãos, é porque não pertence para Deus. Não pertence para Deus, né, amados? Então, por isso que nós temos que, nos dias de hoje, nos consagrarmos, ponhar a nossa vida no altar, né, irmãos? Viver, irmãos, através de oração, no jejum, né, irmãos? Sacrificando a carne, na comunhão com Deus, para nós trazer uma palavra verídica, né, irmãos? Dentro do seio da igreja. Amados e queridos, esta é a mensagem que Deus me traz aqui nesta tarde. Que Deus abençoe, deixe seus comentários, seus likes, né? E diga o que é que achou deste vídeo, porque o meu intuito aqui, irmãos, não é ganhar, não é ostentar aquilo que Deus me deu, não, de maneira nenhuma.